Oi, turma, bom dia! No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à revisão de trigonometria. Então, o primeiro tópico que a gente vai falar é sobre arcos e ângulos. E eu queria que vocês entendessem que quando eu tô falando de um arco geométrico, eu tô falando dessa figura aqui, tá? Desse pedaço, na verdade, do meu círculo, né? E sempre que eu falar que eu quero saber a medida angular ou o comprimento de um arco, eu tô falando desse pedacinho que tá destacado aqui em laranja, que eu falo que é um L, e é sempre L e é sempre minúsculo, tá? O comprimento de uma circunferência completa, a fórmula tá aqui embaixo, que é o comprimento é igual a 2π raio, tá? Só fazer a multiplicação simples, sem segredo. Quando eu quero medir os meus ângulos e os meus arcos, é muito importante que o meu ângulo aqui ele esteja em π radiano. E eu tenho que saber que o 180 ele vale π radiano, para quando eu quero fazer esse tipo de conta, esse tipo de situação, né, que envolve essas contas. Aqui do ladinho, eu coloquei pra gente 4 que são bem comuns de aparecer, que o 90 é π sobre 2, o 30 é π sobre 6, o 60 é π sobre 3 e o 45 π sobre 4. Mas como é que eu faço esse tipo de conta? É bem simples. Eu preciso só fazer a seguinte regra de 3. Eu vou ter sempre a informação em graus e a informação em radiano. Eu sei que 180 graus equivale a π radianos. E eu estou interessada em saber 30 graus. Quando eu multiplico o cruzado aqui, eu fico com x igual a 30π sobre 180, que simplificando fica π sobre 6 radiano. Quando eu já tenho a minha informação em radiano, se torna um pouquinho mais simples. Porque como eu quero trocar para grau, o meu π vale 180. Quando eu resolvo aqui, 3 vezes 180 fica 540. 540 sobre 4, 135 graus, tá? Dando continuidade. Vamos fazer um exemplo? Então, peraí, pronto. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, ler o exercício, né? Qual é o comprimento de um arco correspondente a um ângulo central de 45 graus, contido em uma circunferência de raio de 2 centímetros? Então, meu raio, 2 centímetros. O meu ângulo é 45 graus, mas não é interessante eu resolver a conta com esse 45 graus. Então, eu vou trocar primeiro para π radiano. Então, eu sei que 180 equivale a π e eu tenho 45, que equivale a x. Então, x é igual a 45π sobre, 180, que resolvendo aqui nas minhas contas fica π sobre 4 radiano, tá? Como que é a fórmula para descobrir o comprimento? É o ângulo em radiano vezes o meu raio. Quem é o meu ângulo? π sobre 4. E o meu raio é 2. Esse π aqui, ó, como eu tô falando de comprimento de arco, ele passa a valer, na verdade ele não deixa de valer, né? 3,14. Quando eu resolvo o 3,14 vezes 2 e divido por 4, dá 1,57 centímetros. Tem um outro jeito que aparece também em alguns materiais, que em vez de usar a fórmula exatamente assim, eles explicam para fazer assim, ó, que também não tá errado e também vai funcionar. Usa o ângulo em graus, mas tu precisa daí acrescentar aqui, ó, um π e um 180. Aí, como que a gente vai resolver? Da mesma forma, então, 45 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 2, sobre 180. Se até quiser já trocar esse π por 3,14, não dá problema, tá? Já pode trocar. Que quando a gente resolve, dá exatamente mesmo 1,57 centímetros. Como é que eu sei que é centímetros? Por causa do meu raio, que diz que é 2 centímetros, tá bom? Sobre a circunferência trigonométrica, eu preciso que vocês sempre saibam a sequência dos quadrantes, que é uma sequência anti-horária.
tá? Então, a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. A diferença desses dois círculos é que aqui tá escrito em graus e aqui tá escrito em pi radianos, mas é importante saber as duas formas, tá? Porque dependendo da situação vai parecer de um jeito ou de outro. E aqui embaixo só tá explicando, para quem achar mais fácil entender essa tabela, que o primeiro quadrante tá entre 0 e 90. Então, se a gente volta aqui, ó, esse aqui é o primeiro quadrante, começa em 0, termina em 90, tá? O segundo entre 90 e 180, o terceiro entre 180 e 270, 270 e 360. Ou eu ainda posso falar que o primeiro quadrante tem radiano, que é entre 0 e π sobre 2 radianos, que o segundo está entre π sobre 2 e π radiano, e o terceiro está entre π e 3π sobre 2, e o quarto 3π sobre 2 e 2π radianos. Os arcos côngruos e os congruentes, eles podem ser escritos na fórmula dessa expressão aqui. E essa expressão aqui, que é a expressão geral, é quando eu tenho em graus, por isso que aqui tá em graus, e o 2π tá aqui porque eu tô falando de π radiano, tá? Então, é essa a diferença entre as duas. O que é esse K aqui? Esse K é quantas voltas eu dei, porque o meu círculo não se limita no 360 graus, eu posso permanecer dando infinitas voltas, né, que eu consigo achar ângulos côngruos. O que são ângulos côngruos? É quando eu dou uma volta de 360 graus e paro exatamente no mesmo ângulo, quando eu tô no mesmo ângulo que eu tô falando é relacionado do 0 grau até o 360, tá? Então, eu fiquei dando volta. Por isso que é K sobre 360. Então, se eu dou uma volta ou duas voltas, enfim, vai dar sempre, eu sempre vou parar no mesmo local. E era isso. Beijo pra vocês.